Eu tenho que trazer, para que tu compreendas o que está no céu, coisas que estão aqui, ó, senão você não vai perceber, você não vai compreender. Aí você vai dizer para mim, mas ele falou mesmo sobre isso. Inclusive, Jesus falou, se eu te falar de coisas do céu, tu não vais entender. Olha o que ele está dizendo, se eu te falar do que é a realidade transcendente, tu não vais entender. O que é isso? Deus estava dizendo, olha, você é muito ignorante. Não, Deus estava dizendo, Jesus, na pessoa de Jesus, o Evangelho vai te revelar coisas maiores, não aqui na terra. Nós vamos nos surpreender no céu. Entendeu? Um dia alguém falou, não, mas aí o que vai ter lá no céu? Eu falei, meu Deus, estou pensando o que vai ter no céu, que só vai ter sorriso. Tem gente que fala assim, mas não sei se eu vou ter só sorriso, será que vai ser bom? Quer dizer, olha a compreensão da pessoa. Ela pensa que a capacidade de Deus está relacionada com a nossa natureza pecaminosa. Foi isso que Jesus estava conversando com o mestre. Entendeu? Pois tu é mestre em Israel, Nicodemos. Tu não entende essas coisas. Eu estou falando de coisas simples. Mas por que ele falava com clareza? Por que ele falava com clareza? Porque ele trazia aquele conhecimento profundo, uma análise prática. Contava um fato, ele contava uma relação, ele contava um exemplo. Vou contar em parábolas para vocês. Vocês vão compreender a minha linguagem que eu vou trazer, essa linguagem maravilhosa, cristocêntrica. Eu vou trazer uma linguagem que vocês absorvam. Falei um dia com um amigo, eu falei, tu vais usar a linguagem dependendo de quem está no meio. Então, por exemplo, tem vezes eu uso uma linguagem, quando eu estou conversando com alguém sobre a área do direito, um pouco mais técnica, e você também, como obreiro ali que mexe nesse som aqui, se ele contar os detalhes técnicos, eu não vou entender. Então, para que ele manifeste, através da homilética, o conhecimento que ele tem, daquela profissão dele, ele tem que manifestar de uma maneira mais clara. Eu não vou dizer para você que o debate que estava tendo lá sobre a questão da vida era uma ação direta de constitucionalidade que trata de um direito fundamental, com base numa determinação, da Constituição, Não, você não vai, isso não é crível para que você entenda a linguagem. Então quando você vai usar a linguagem, você usa a linguagem em cima da capacidade de quem está recebendo. Então você está recebendo uma linguagem bem simples, não vá se exaltando não, pensando que a pessoa não conhece. Ela está usando a linguagem que você entende. E aí, quando eu estou falando, uma pessoa sábia. Não estou falando qualquer pessoa. Uma pessoa sábia, ela usa esse tipo de linguagem. Jesus, ele trata com a gente dessa forma. Ele aperfeiçoa a nossa fala. Ele aperfeiçoa a nossa comunicação. Ele aperfeiçoa a nossa forma de ver as coisas. Ele nos dá a autoridade. A percepção que Deus nos dá através do conhecimento da palavra é uma coisa incrível. Por quê? Porque você não vai falar sobre melancolia, você vai falar sobre poesia, você vai falar sobre argumentos históricos, você vai falar de parábolas, você vai falar de doutrina. A hora que você olha para a Escritura, você olha um quadro diferente. Então, como é que eu vou conseguir fazer, ou como é que eu vou conseguir me manifestar? Olha só, vou dar um exemplo simples para você. Olha aquele texto que todo mundo prega. É uma linguagem que é bonita. Que fala sobre um povo que, acho que se não me falha a memória, 2 Crônicas 20, quando o povo está ali, eles pedem que Deus dê vitória para eles, e o povo canta. O povo chega lá na batalha e ele canta. Mas o que as pessoas dizem? Deus disse que era para cantar. Alguém já viu isso? Alguém fala isso aí? As pessoas dizem assim, quando estão pregando. 2 Crônicas 20. Dizem que Deus disse que era para pregar. Não está dizendo isso, não. Nunca esteve. Josafá. 2 Crônicas 20. Descereis. Dançarei, está dando. Está aqui. Aqui. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé de Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas, sereis
prosperáveis, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Quem disse não foi Deus. Deus nunca disse. Mas, por que eu trouxe esse texto? Tem muitos outros, a gente pode falar de muitos outros. Porque todo mundo fala. Então está na minha cabeça aquilo. Replica, né? Replica, exatamente. Então eu escutei tantas vezes esse texto que quando eu vou reproduzir ele, eu reproduzo como falaram. Mas ele não diz isso. Ele nunca disse isso. E eu não estou dizendo que nós estamos falando heresia, não vai pensar, hoje em dia eu falei isso daí, agora, meu Deus do céu, eu falei muita besteira. Não, quando você for ler o texto, você melhora aquela leitura. Então quando você for, não, vou ministrar sobre esse texto. Tinha uma pregadora antiga que ela dizia que quando ela lia o texto, ela sobre aquele capítulo, ela lia umas 10, no mínimo 10 vezes. 10 vezes ela lia, várias vezes, e marcava várias vezes, ficava lendo. Porque facilitava para ela compreender. Então, é claro que a interpretação você está tratando da exegese. Mas o argumento da sonorização para reproduzir, você está tratando homilética. Você está reproduzindo aquilo que a pessoa foi um conhecimento muito grande que você recebeu, porque você queria que fosse Deus que você para cantar. Né? Deus que falou. Quer dizer que Josafá, ele já estava tão motivado pela palavra profética de Deus, que ele já estava orando antes de receber o milagre. Entendeu? Ele estava crendo antes de ver. Porque ele tinha recebido a palavra, então olha para nós. Eu não vou questionar mais não, prepara os levitas aí. Então a percepção do texto que eu preciso ter para reproduzir é uma compreensão clara daquilo que está escrito. Cuidado com os vídeos no YouTube. Ouça os vídeos, é bacana. Ouça os vídeos, ouça as mensagens, mas lê o texto, irmão. Que nem devia usar cavalo, estou levando a cavalo, nunca estou levando a cavalo. Olha aí, ouça o texto. Exatamente isso. Mas, como é válido o que ele está falando, é isso aí. Porque a gente começa a reproduzir. Eu não estou dizendo que nós estamos pregando muita heresia, nós estamos errando. E aí nós precisamos aperfeiçoar em Cristo. Como essa mensagem tem que se aperfeiçoar. A de crônicas tem que ser aperfeiçoada. Quando eu for ministrar, em vez de eu já preguei 200 vezes essa mensagem, que um dia o pastor Neil da Senhora dizendo, essa aqui é a número 600 que eu prego essa mensagem. Eu falei, meu Deus, foi 2 anos pregando essa mensagem aí, enfim. Mas 600 vezes, isso quer dizer que ele não vai ler o texto? Não, ele vai ler o texto de novo, irmão. Pra ver se ele consegue tirar alguma coisa mais importante. Ele pode ter o entendimento desse texto. É profundo, o conhecimento. Esses dias agora, também na oração do meio-dia lá em Belém, eu era da Assembleia de Deus lá na sede e tal. Onde surgiu a Assembleia de Deus. Então, quando a gente fazia campanha, a gente fazia várias campanhas lá na oração sobre temas. Então, tinha vezes que a gente pegava um versículo, um texto, e na mesma semana a gente ministrava 3 vezes o mesmo texto, aplicando de forma diferente. O mesmo texto. Aí a pessoa diz, mas como é que vocês conseguem assim? Olhando para o texto, compreendendo o texto e aplicando. Às vezes você aplica como o papel de Cristo. Qual é o papel de Cristo ali? Depois você aplica qual é o papel de quem estava recebendo. Depois você aplica quem é que estava observando ali. Qual foi o reflexo daquelas pessoas que estavam observando aquele milagre ali. Então você pode olhar para o texto de várias formas e esse olhar, em nenhum momento ele vai estar descontextualizado. Porque você está olhando para o texto. Então olhe para o texto. Olhe para o texto e seja como Jesus. Pegou o texto, leu de Isaías, esse texto aplica em mim aqui. Difícil? Foi difícil, irmão. Ele falou que está ali, ó. Isso aqui está se cumprindo aqui, ó. O povo comumente ficava estarrecido com a linguagem e capacidade que ele trazia nos mais diversos ambientes, casas, sinagogas, templos, praias, ruas, em todo lugar. Jesus tinha uma linguagem muito inteligente, a forma dele observar as coisas era muito inteligente. Se você ver o texto, eu dei uma palavra esse dia de Lucas 5. O texto diz que Jesus olha e vê 2 barcos. E as pessoas estavam lavando as redes. Mas quando ele sobe só em um.
Mas será que o olhar de Jesus para os 2 barcos tem influência lá para frente ou não? Por que ele falou que ele estava olhando para um barco, chegou a um barco e viu aquilo? A reflexão que a gente pode fazer sobre isso. Lá na frente, quando vai a multiplicação dos peixes, quando eles jogam, os 2 barcos serviram para segurar os peixes. Mas Jesus já tinha olhado lá no começo. E é interessante no texto que depois Jesus fala, vem, a linguagem vem, a linguagem vem. Eles deixaram o peixe lá, irmão. Não era um milagre poder. Não, esse peixe aqui, a quantidade desse peixe que eu vou ter dinheiro, eu não vou sair daqui não. Estou impressionado com o que Cristo fez na minha vida. O Senhor falou, fiz um milagre, vem. O ambiente mudou. Poder largar tudo. Poder não, mas tem muito peixe, não tinha nada, agora não tem muito. Mas aquela linguagem que Jesus trouxe era uma linguagem muito simples. Mas dentro daquela linguagem tinha algo muito forte. Que era uma ideia de seguir a Cristo. Homicida. Mas Ismael mesmo caso de Obed-Edom, né? Obed-Edom ficou bem dividido, tudo foi largou tudo e não foi para Jerusalém. Olha, é verdade. Mas é isso. Então, perceber como Jesus falava, como Jesus se portava e outras coisas. Se você for observar, algumas vezes Jesus perguntava. A pergunta dele era mais forte do que uma afirmação. Por exemplo, quando ele pega aquela mulher, que ela foi a mulher que foi, entre aspas, pega em adultério, o que a lei dizia? O que a lei dizia? A lei dizia que tinha que estar ela e o rapaz. Então, quando Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele já estava dizendo que eles já tinham errado ali. Uma análise jurídica. Cadê o outro? Como é que vocês vão punir? É que nem quando encontra um acusado de assassinato. Como que ele é acusado de assassinar alguém se não encontrou o corpo? Enquanto não aparece o corpo, ele não pode ser julgado. Exatamente. É a mesma coisa. Como é que podia acusar aquela mulher se eles não trouxeram junto com ela quem cometeu o crime junto com ela? Exatamente. Ela condenada sozinha. Exatamente. Quem era para julgar? Era Jesus? Era para julgar ou era o Sinédrio que sempre julgava? O lugar para o julgamento era em praça pública ou era a condenação que era em praça pública? Entendeu? Então, se você pegar só aquele contexto ali, sem sair, para dizer que o cara pecou lá quando era criança, lá que ele tinha saiu do ventre da mãe dele, estava pecando ali, só dando uma utopia só. Não precisa sair do texto, só olhar ali para aquele texto ali, você vai ver várias coisas que identificam que estava tudo errado. Então, quem não tem pecado é tiro. Então, isso foi tudo errado. O procedimento está errado. Inclusive, a questão do Lula foi a questão de procedimento, mas é uma outra história jurídica. Mas anularam não por causa dos fatos, mas por causa do procedimento. O procedimento foi errado. Então, nesse caso, Não que ele seja inocente. Não é inocente, o Supremo não disse isso. Mas, observando o texto, você percebe que a fala de Jesus em perguntar foi muito mais forte se ele dissesse: vocês estão pecados. Você tem pecado. Quem não tem pecado é tiro. Porque se atira, alguém vai dizer: não, mas espera aí, nós fizemos o procedimento errado. Nós matamos uma vida de forma errada. Então a reflexão que você faz sobre a linguagem de Jesus é muito forte. Às vezes a pergunta ela é muito mais forte. E aí quando Jesus contava as parábolas eram incríveis. Olha para o filho pródigo. Se você olhar para aquela parábola ali, aquela parábola é profunda, de Jesus falando sobre o filho pródigo. Porque quando ele volta, as pessoas dizem: não, mas o pai deu alguma coisa para ele, porque o pai era bondoso. Eu vou dizer para vocês, juridicamente não foi bem isso. Porque juridicamente é assim, ó. E aí estou falando do direito, porque o direito se reporta até Roma, não é muito antigo. O que ele falou? Que ele queria a parte dele para que ele fosse embora, certo? Beleza, ele pegou a parte dele, metade. Mas se o pai não morre e o pai continua ganhando dinheiro, aquele excedente ainda é dele.
e do outro irmão. Entendeu? Então ele tinha coisas ainda lá. Entendeu? Então, por quê? Porque você reflete no texto, você vai para o texto. Quando você raciocina pensando como Jesus, não, aquela pergunta de Jesus ali, ela teve uma linguagem profunda. Jesus não fala nada por acaso. Jesus pergunta com fundamento. Jesus, quando traça para a nossa vida, ou tenta usar aquela linguagem para aqueles opositores, a maioria das vezes, os maiores debates de Jesus foram perguntas. O batismo de João é do céu ou é da terra? Dos homens. Parece uma coisa simples. Mas se nós dissermos isso, ele vai falar isso. Se nós dissermos isso, ele vai falar aquilo. Jesus ia falar aquilo? Não sei. Você sabe disso? Você sabe disso, hein, pastor? Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Eles já pensaram o que Jesus ia falar e Jesus lhe falou. Quer dizer, Jesus, olha a linguagem que Jesus usa. Jesus pergunta e ele já sabia o que Jesus ia falar. Supostamente, Jesus poderia falar outra coisa. Mas era tão forte a linguagem. Ele já sabia que ele estava. Era tão forte a linguagem. Não, mas se a gente falar isso, vai falar isso. Se a gente falar isso, vai falar aquilo. Oi? Exatamente, quer dizer, como é que eu vou vencer o meu oponente? Ah, não, você não pode vencer alguém com uma pergunta. Mas eu não quero vencer, eu quero mostrar Cristo. A forma que eu tenho, eu vou usar. Sendo pergunta, sendo lendo o versículo bíblico, sendo ministrando como a irmã estava no Nordeste, eu vou usar os mecanismos que eu tenho para falar sobre o amor de Deus. Ah, não tem aquela capacidade. Não, não tem capacidade de Paulo, irmão. Ou alguém tem aqui? Você não tem. Mas isso não significa que a nossa missão não é cumprida. Cumpra a sua missão. Use todos os mecanismos que você tem para a glória de Deus. Pode passar aí. Vamos acelerar aqui. 8, né? 8, acho. Foi, né? 8. Pode o 8. 8 eu vou falar. Aqui não tem muita gente nisso aí. Mas enfim. O apóstolo Paulo, olha como é que é. Eu falei sobre Jesus, né? Ele reproduziu a mesma coisa que Jesus. 2 Timóteo 2, 4 e 6. Ele fala sobre o soldado, ele fala sobre o atleta, ele fala sobre o orador. 2 Timóteo 2, 4 e 6. 2, Olha lá, 4. nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Nenhum atleta é coroado como vencedor. O lavrador que trabalha duamente deve ser o primeiro a participar do estudo da colheita. Nenhum UFC é coroado como vencedor. É ou não? Um atleta, corredor, lá da região de Istmos, que era uma ilha que tinha, que eles faziam vários jogos lá. Então, olha, ele usa a linguagem que todo mundo estava entendendo ali. Eu vou usar a linguagem. Olha o que é a vida cristã, a vida de um soldado. Olha a vida cristã, a vida de um atleta. Olha a vida cristã, a vida de um lavrador. Vou dizer uma coisa para você. Por que você diz que lá no interior a linguagem é melhor? Então, mas aquela linguagem daqueles irmãos que pregam no interior é melhor. Sabe por quê? Porque você está adaptado a comparações, para ficar mais fácil a linguagem. Então, quanto mais comparativo, melhor. Então, tem vezes que a pessoa está pregando aqui, ela pega uma comparação de uma coisa da vida. E tem vezes que você aprende mais que você vai lendo o texto. E aí é óbvio que passa de um para um. Nem todo mundo é assim. Mas tem muita gente que tem uma percepção melhor. É que o obreiro, um dia desse, ele veio ministrar aqui, estava falando sobre esse lixão aqui. Não foi? Ele estava falando aqui, né? Muita gente glorificou a Deus. Sabe por quê? Eu fui impactado, mais pelo texto. Mas sabe por que eu não fui tão impactado? Porque eu não conheço a história. Entendeu? Mas quem é daqui, tá certo. Ele trouxe uma linguagem para quem era da região. É ótimo. Mas ele conseguiu aplicar. Mas eu que não estava lendo mais no texto. Glorifiquei o texto em outros momentos. Mas o povo estava aqui. Então, ele usou uma linguagem dentro do argumento homilético interessante, inteligente, poderoso, sim.
Porque ele conseguiu perceber que essa linguagem de trazer uma coisa que é um fato notório aqui e aplicar e todo mundo entender. Diferente de mim, você conhece lá no bairro da Marambaia, tem um lugar lá muito abençoado. Você entendeu? Tem um negócio lá, um mistério de fogo que eu vou falar para você como é que é. Então olha a habilidade. O que Deus está falando para nós? E a homilética é uma questão de habilidade. Deus está aperfeiçoando a nossa forma de ver, de pensar e de falar. Para que, como Paulo, que era tão profundo que até Pedro teve dificuldade. Vou abrir um parêntese rápido. Olha só. No texto de Atos dos Apóstolos, Paulo, um homem de Deus, Pedro também. Quando Pedro tem uma visão para comer animais, ele queria comer ou não? Por quê? Porque ele disse que ele era judeu. O judeu não faz isso. Mas o Senhor falou que aquilo que ele santificou é para comer. Comeu. Ele tinha entendido a mensagem? Parece que sim. Mas lá na frente em Gálatas, quando ele está sentado, que vem de Tiago, você sabe o texto, né? Para quem não sabe, é assim. Pedro estava sentado junto com Paulo e com gentios aqui, ó, numa mesa, bonito, comendo. Daqui a pouco lá vem o de Tiago. Ó Pedro está sentado aqui. E Paulo, mas Senhor, dá uma volta ali. Eu estou fazendo uma conjectura. Paulo segura na mão dele. Que história é essa? Tu és judeu, não vive como os judeus, vive como gentios. E quer que os gentios vivam como judeu. Pedro lá de comer o padu, tinha entendido ou não? Eu acho que não. Ou se entendeu, depois vacilou na frente. Por quê? Porque é difícil um judeu que aceita a fé largar a tradição. Difícil. Eu estou falando de Pedro. Estou falando de Pedro. Tem uma discussão muito interessante. Inclusive, quando você vai ver o concílio que teve em Atos 15, o que era que eles estavam decidindo o que eles levariam para os gentios, certo? E disse o que era para fazer para os gentios. Se eles estão falando que é para fazer para os gentios tal coisa e tal coisa, eles estão dizendo de forma inversa que o resto eles poderiam fazer com os judeus. Entendeu? Olha lá o nível. Eles iam continuar guardando a tradição, mas isso já não era para salvação, mas é porque eles estavam ali vinculados àquela tradição. A maioria das denominações que elas tentam te afastar de Deus, falando sobre visões, revelações, não sei o quê, sempre tem por trás um judeu no meio. Quer voltar à tradição, conhece o texto em hebraico, mas você dá uma analisada. Nessas tradições adventistas. O quê? Do concílio. Atos 15. Atos 15? Sempre, né? Oi? Eles apelam sempre a um original. É, exatamente, porque aí o cara que é judeu vai dizer não, porque a tradição dizia isso. Não, porque se você não fizer isso, porque o texto em hebraico diz isso, porque a fulana diz isso, não, meu amigo, tudo bem, diz isso aí. Mas o que isso tem, o que isso se compatibiliza com o Evangelho? É isso que eu quero saber. O que se compatibiliza? Então essa ideia de compatibilizar é aquilo que os adventistas não conseguem fazer. Mas não é o assunto dos adventistas, né? É só para falar que... É só um exemplo. É só para falar como é difícil nós entendermos aquilo que Deus quer falar para nós. Então Pedro recebeu a revelação, que era para ele fazer, ele repassar aquilo correto da vida. Na salvação é com os gentios também. Eu não posso ter vergonha de ficar com os gentios, não. Gentios salvos. Os gentios que você entrei lá quando eu vi Tiago vivo. Eu captei minha situação. Não. E agora? Então. Se quiser dar uma passada, o professor pode, ó. Já vai passar o próximo. Uma coisa, se quiser passar o texto também, pode, tem também. O quê? Tem também no coisa. Para falar. Tá. É porque ele é longo, mas pode voltar lá. Tá bom. Mas o texto é o 15. Vai Isso. botar os slides. Vai passar o próximo. Mas é isso. Então, quando nós vamos usar uma linguagem, a gente tenta compatibilizar com o texto. Olha que texto. Se você não sabe, eu vou dar uma analisada nesse texto aí.
No dia eu falei pro irmão que ele era já vou voltar pra cá. Ele era da Testemunho de Jeová. Eu disse, vamos fazer uma pergunta para o Senhor, uma pergunta retórica, assim como Jesus fez. Eu falei, o Senhor falou, vocês dizem que são 144 mil eleitos, escolhidos. E esses vão morar numa terra tal, isso aí. Tá, pela estimativa que eu tenho, os Testemunhos de Jeová, eles já são mais de 1 milhão. A minha pergunta para ti é para onde vão os outros? Foi assim bem, eu fiz a mesma pergunta, entendeu? Aí ele pegou e foi tentar mostrar um texto para mim, tá? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16 lá, que Davi era o último. Mas em Crônica diz que ele era o sétimo. Ele era o sétimo e ele era o oitavo. Eu falei, irmão, vou dizer uma coisa pro Senhor. Se o Senhor quiser me ensinar direito. Não estou dizendo que o Senhor não tem conhecimento, não. Só estou fazendo uma pergunta, eu quero que você traga uma resposta. Nessa 144 mil, pega o texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, você vai ver lá que está dizendo que depois de 7 veio Davi. Mas no texto de Crônicas, que fala sobre a análise cronológica, sobre a árvore genealógica, fala que Davi era o 7. Então o 7 foi o oitavo. Peguei um outro texto sobre cidades. A gente estava falando sobre cidades, ali diz tantas cidades, enfim. Fiz várias perguntas para ele. Ele saiu mais preocupado com as perguntas do que com a mensagem que ele veio trazer. Inclusive ele falou para mim, eu vou trazer um ancião aqui para conversar contigo. Um ancião pastor. Eu vou trazer um ancião para conversar contigo. Eu vou trazer o que você quiser. Eu quero que você traga respostas. Eu não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que você quer que você me explique isso aí, como é que compatibiliza. Mas enfim, aqui ó, nesse slide sobre o valor da homilética. A primeira são 2 coisas que influenciaram positivamente a pregação cristã. O que influenciou? A primeira foi a disseminação do evangelho entre as nações gentílicas, em cujos seios, tradições e as formas judaicas eram pouco conhecidas. Porque foi por meio dos gentios que surgiu toda a tradição da Grécia, de Roma. Era eles que apanhavam isso, porque o povo judeu não queria receber isso. E os que recebiam, eles não usavam da forma de retórica e de oratória da filosofia antiga. Eles usavam só aquele apanhado político, como os fariseus e saduceus. Agora tem dinheiro, vamos fazer um apoio aqui com o governo. Era uma relação política, não era uma relação de conhecimento, de fala, de instrução. A primeira foi essa. A segunda coisa que influenciou a conversão de homens que tinham sido treinados na retórica. Naqueles dias já se definiu a homilética como a ciência que ensinava os princípios fundamentais de discursos em público, aplicados na proclamação e ensino da verdade em reuniões regulares, congregados para o culto divino. Apolo foi um. Paulo é uma pessoa eloquente. Ele é tão forte a linguagem dele que chegou um momento que Paulo disse: olha, vou fazer uma coisa para vocês. Um plantou, o outro regou. Mas quem deu crescimento foi o Senhor. Quer dizer, era tão forte que as pessoas já estavam tendo uma divisão. Não, eu gosto desse aqui. Não, eu gosto daquele ali. Mas isso acontece até hoje. Isso aí já é o senhor que eu posso para dar doutrina. Mas é isso aí. Quer dizer, eu gosto dessa pessoa, não, eu gosto daquela. É um problema. Naquele caso especificamente estava tendo uma divisão séria dentro da igreja. Que era exatamente o problema de que alguém... Não, eu gosto de ouvir uma mensagem. Eu, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu gosto de mensagem profunda. Eu gosto. Uma mensagem bem estudada, bem profunda. Mas vou dizer uma coisa para você. Tem irmãos que são humildes, cheios de Deus, que estudaram o texto, que pregam mensagens profundas, irmão. Do texto, estou falando do texto. Eu estou contando testemunho, tem irmãos que contam mais testemunho que eu vou contar assim, eu também conto. Mas estou falando de texto. Tem irmãos que eles pegam uma revelação do texto, que é uma coisa interessante. Como é que ele tirou isso aqui? É engraçado que às vezes o texto ele nos ensina de acordo com a maneira com que você está no momento que está lendo. Se você pega um texto hoje, eu vou ler aquele texto, eu vou te dar uma interpretação daquele texto de uma maneira, mas hoje espiritualmente eu estou de uma forma. Se eu pegar amanhã ou depois, aquele texto já vai me ensinar palavras diferentes. Às vezes o mesmo texto modifica de acordo com o seu estado espiritual. Isso é verdade.
Inclusive, isso faz parte também do crescimento do cristão, né? Tem vezes que a pessoa olha, ela fala, não, agora esse negócio de profecia não é muito bom. Eu também, tem muito irmão que só gosta de profecia. Mas o que a Bíblia diz? Que é o melhor dom. Procure os melhores de profetizar. Está escrito, irmão. Então você não pode ficar também só vou atrás de profeta. Mas é um dom elevado. A gente tem que considerar isso. Então parece que nós como igreja, parece que a gente quer afastar aquilo que a gente não teve essa experiência, entendeu? Parece que não tive essa experiência, então não é interessante. O interessante é o ensino. Não, o ensino é interessante porque é um dom, mas esse também é um dom. Então eu tenho que entender qual é o meu papel no reino. Eu não sou mão, pé, cabeça, barriga, eu sou o dedo. Então alguém vai fazer aquilo para a glória de Deus. E eu fico feliz por isso. Tem os irmãos que profetizam aqui, eu conheço irmãos que... Tem um irmão lá que o pastor conhece que passa uma revelação que eu vou falar no meu para você. Você acha que eu não tenho poder ali? Coisa fina de Deus, fina mesmo. Eu tenho experiência pessoal de não é uma pessoa, é centenas de pessoas. Porque isso aí era quem viu e tal. Eu vi em todo lugar, eu não andava com ele, era dentro de casa, era na rua, passava uma pessoa e ora por mim, eu vi lá na rua. Assim. Então, eu presenciei isso daí. Aí a pessoa, mas porque isso, porque aquilo, irmão. É na paz, irmão. Na paz. Posso contar uma pequena experiência? Pode contar. Numa certa ocasião eu tinha eu tenho uma filha e essa filha minha foi batizada com 12 anos e eu não queria que ela batizasse com 12 anos. A filha mais velha, não queria que ela. Eu queria que eu... Rapidinho. Olha, aquele número bem ali, ó, é o número da página, viu? Tá. Bem no canto lá, ó. Eu sempre coloco nos cantos ali, ó. Página 10 ali. Todos os leques que eu passei as lentes aí, ó, estão nas pontas. Se o irmão voltar ali, vai estar na ponta. Se ele voltar um, depois o outro, você vai ver que está nas pontas ali, ó. Está o número das páginas. Eu tirei dessas páginas aí, ó. Tá, pode contar. Sim. Então eu fiquei preocupado com aquilo, né, minha filha. E a minha filha estava distante de mim 570 quilômetros. E aí surgiu o batismo e tal. Ah, meu Deus, essa vida não pode precisar, novinha ainda. Aí teve um camarada lá na igreja, um irmão. Essa depois estava congregando na igreja presbiteriana renovada. Aí o irmão falou assim: ô irmão Geraldo, vamos em tal lugar, lá tem uma senhora que ora e Deus usa ela muito para orar na pessoa. E nós chegamos de fato. A casa da mulher era uma casa toda desarrumada, mas na casa, na rua da galera tinha fila de carros. Ela orava pessoa por pessoa. Aí na vez dela para mim, ela falou assim: olha meu servo, não se preocupe, que da sua filha cuida eu. E aí? Ele vai falar o quê? É uma experiência pessoal, entendeu? Assim, tá certo que aí você pode dizer, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu concordo, de repente pode ter uma irmã que não está congregando, sei o que ela precisa congregar, como conheço alguns pastores, mas é uma questão de aperfeiçoamento, não quer dizer que a mensagem não seja de Deus. Entendeu? Igual de repente eu preciso de alguma coisa mais de Deus, não quer dizer que o que eu preguei ali não é de Deus. Então a gente tem que começar a compreender as coisas pelo Espírito, como pelo Espírito, você sabe, mano. Não, a Bíblia não diz que você que testifica ali, ó. Ser espiritual não é para entender a mensagem de Deus. Está falando com você de Deus ou não é? Então na hora tá sentindo, aí a pessoa diz, não, mas não era de Deus, não era de meu amigo, o pastor dizendo que é de Deus. Acredita que a experiência pessoal, igual qualquer pessoa que vai ter uma experiência pessoal. Você acredita, tudo bem, você acredita, tudo bem, experiência. Tá, nesse caso aqui, ó, nesse outro leque, olha a página 10 ali, ó. Eu coloquei as páginas, acho que nem avisei os irmãos, né? Mas enfim, aqui conta um pouco do resumo da história da homilética. Ela começou na Grécia, com os gregos, o nome lá era retórica. Depois ela passou para os romanos, eles só mudaram o termo, em vez de ser retórica, eles colocaram oratória. E aí eu fui colocando um palmilhar até chegar esse melânico. Então, retórica, oratória, Crisóstomo, botou um Szinho que ele tem que cortar. Primeiras teorias homiléticas. Agostinho escreveu a primeira obra homilética. Então esses dois, o terceiro e o quarto, eles são muito importantes para a fé cristã.
as primeiras teorias para a igreja, aplicadas, não só de falar, de ouvir, mas um conteúdo mais específico, mais definido, a partir de Crisóstomo. Essa análise aí do pastor Severino, todos esse conteúdo que eu coloquei em todas essas mentes aí, são dos livros que eu li. Severino é um pastor muito estudioso e ele faz esse apanhado. E ele cita aí, ó, nessa que ele cita aí na página 10 que eu coloquei, ela começa na 9. Se você observar na 9, eu resumi. Não, vou deixar lá na 10. Vou falar aqui quem está com a apostila. Na 9, ele define, só que aí tem uma letrinha bem pequena, e eu estou resumindo para a gente dar andamento, que vai dar 9 horas ali. Ó. Mas aqui, olha para esse quadro, e você perceba, da onde começou a homilética. A homilética começou da Grécia. Esses termos aí, ó, retórica, oratória, é porque eles se entrelaçam. Mas é a mesma coisa. No conteúdo dito pelos escritores, começa-se com retórica. Depois vai para os gregos. Quando passa para os gregos, eles chamam, em vez de ser retórica, que era o reitor, aquele que falava, eles começaram a falar sobre oratória. Depois da oratória, vem para o cristianismo. Quando vem para o cristianismo, a gente começa a usar o termo homilética. Então, basicamente, é esse apanhado aqui, é o resumo da história, esse aqui. Olha pessoas que influenciaram muito aqui também nos comentários. Martinho Lutero, João Calvino. E até hoje eles dão trabalho para a gente interpretar a Bíblia Sagrada. Até hoje. Para quem não sabe ali, ó, Martinho Lutero, uma visão arminiana, que acredita como nós, sobre a salvação, e ali os calvinistas ali, os presbiterianos, que é o João Calvino. Então eles começam a perceber a importância do conteúdo. O que a gente vai começar a ver aqui é basicamente que não é só nós que estamos falando sobre isso. A igreja falou sobre isso. A história falou sobre isso. Autoridades espirituais como Martinho Lutero e João Calvino falaram sobre isso. Então a gente não tirou do nada. Não, a gente vai estudar isso aqui porque isso aqui é bacana, isso aqui é difícil. Não é. Só um minutinho. Pastor, qual foi o trabalho maior de Agostinho? Por que Agostinho ele se depara, a gente sempre fala sobre as pregações dele, sobre o que ele fez? Ele era católico, virou crente? Qual foi o principal? É porque você já está saindo muito da. Não, é só já está saindo, mas enfim. O que a gente complica, e eu acho que é um debate interessante para nós, é conseguir compreender esse momento histórico da Igreja Católica. É porque senão você não perguntou, o senhor eu posso saber, eu quero. Não, mas é porque assim, no conteúdo que a gente está falando sobre a homilética, não está entrando muito nessa definição. Não, mas eu vou fazer mim. E aí, para nós, em relação a Agostinho, a obra é a doutrina cristã. Ah, sim. Que é essa aqui, não, mas falando sobre homilética. Sim. Mas ele tem várias outras obras. E essas outras obras seriam com outro estudo aqui já, não seria muito para isso. Mas enfim, para esse aqui, seriam essa análise aqui e o texto que está em latim, a doutrina cristã. Ele passa a difundir, fala sobre várias doutrinas e ele fala sobre a homilética. Agora a gente podia falar sobre isso, mas num outro momento, porque há uma discussão interessante sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica se define por um fator histórico, mas a Igreja não é por um fator espiritual. Se é por um fator espiritual, nós devemos obedecer tudo aquilo que a Igreja Católica falou, ou devemos seguir aquilo que a história diz que a Igreja Católica é como essência e que nós vemos depois? Então tem que fazer uma análise um pouco mais séria, porque a igreja, no âmbito macro, ela é espiritual, não é física. Então, passar um exemplo para você, um exemplo bem objetivo, assim, rápido, só para você compreender. O povo de Israel teve uns momentos que ele viveu uma vida fora da vontade de Deus. Aí viveram fora da vontade de Deus, o Reino Norte, por exemplo. O Reino Norte, mal. Reino Norte, rei e as pessoas, mal. Aí depois, o Reino outro, pegou, mal. Aí o outro, reino mal, andou como Jeroboão, depois o outro mal, e assim foi embora. Aí lá na frente, uma pessoa que é cristã, diga, não, mas a história, ela me diz olhando para trás, sou um judeu. Não, mas a história aqui do povo do Reino Norte, eu não vim do santo que estava lá com Abraão, eu vim do cara que era antes de mim aqui, que fez tudo errado. Você está entendendo? Então é um pouco complicado isso.
Então eu sou de Israel por causa do meu antepassado ou sou de Israel por causa de Abraão? Entendeu? Então eu sou cristão por causa da Igreja Católica do século IV que fez o concílio do 3x4. Eu sou por causa deles ou por causa de Cristo? Então uma análise séria tem que ser discutida, mas aí mas é interessante, não. É interessante. A pergunta minha, você deve aprofundar mais. A pergunta minha é porque o Lutero, ele veio, ele não concordou lá com o ensino. Mas 95 teses que ele colocou. Mas então ele é da mesma linha, é isso que eu queria saber. Ele é do mesmo pensamento de Martinho Lutero, Agostinho? Não, ao contrário. Martinho Lutero tem algumas impressões de Agostinho. Ao contrário, porque essa escala aqui, ela está numa escala crescente depois de Cristo. Ah, sim, tá. Mas eu entendi. Então é para trás. Então, no caso, Martinho Lutero e João Calvino têm umas percepções de Agostinho. Ah, tá. Certo. Entendeu? E aí tem Martinho Lutero e o último foi 2 publicações desse cidadão. Eu até colocar uma foto dele aí, mas também mostrando que a história demonstra a importância da unidade. Pode passar o próximo. Vai passar aí. 13. Sofistas eram pessoas muito inteligentes. O dicionário Enciclopédia de Teologia afirma que retórica, voltando, retórica, grego, é a arte de ensinar, convencer, comover, encantar pelo uso das palavras. O termo grego para retórica é retor, orador numa assembleia. O orador usa recursos e ferramentas que provocam determinado efeito nos que ouvem. Os sofistas, que tinham uma percepção muito interessante, eram os caras que pensavam, levavam a retórica para o currículo escolar. Olha a qualidade aqui, ó, a qualidade bem aqui, ó. Olha a página lá, página 12 e 13. Olha as qualidades que eles exigiam dos oradores dentro da escola: memória, habilidade, inspiração, criatividade, social, disseminação, observação, teatralização, síntese, ritmo, voz, vocabulário, expressão corporal, autoridade, conhecimento. Olha aí a quantidade. E aí depois a gente fala que nós que somos evoluídos. Por isso que os filósofos atuais, eles pegam a visão da filosofia antiga. Sempre para trás. Bem para trás, porque era um negócio extraordinário. Até para escrever, se escreve nada. Exatamente. Eu pergunto qual é a tradição. A tradição escolástica para trás. Aí, olha, a visão é da filosofia antiga. Inclusive o professor Olavo de Carvalho, que alguns criticam, mas o cara para mim é um filósofo na sua essência de reflexão, não no sentido de educador, no sentido de reflexão. Ele só falava para trás. Aristóteles, Sócrates, os mais próximos era Agostinho. Então, por quê? Olha a quantidade de coisas que eles debatiam em relação à retórica no tempo dentro da escola. Era um negócio fantástico. Era maravilhoso. Olha a quantidade de coisas que eles analisavam lá. Olha os sofistas, não, a gente vai levar para a escola. Por quê? Porque a gente vai formar cidadãos. Nós vamos formar pessoas. Mas hoje, possivelmente, boa parte disso aqui, se tiver 2 ou 3 dentro da escola, é muito. Então, a ideia dele sobre o arquétipo do discurso de Sócrates, que era um cara inteligente nesse período, que foi um cara extraordinário falando sobre a retórica, ele analisava assim, o prólogo, o começo, a narração, ele contava um fato, depois ele argumentava sobre aquele assunto, depois ele fazia uma observação por fora, estética, e depois ele terminava, fazia um epílogo, uma perfuração. Ele, não, vou dizer o que eu estou falando aqui, ó. Vou dizer o que eu estou falando. O que eu quero dizer, eu não quero definir detalhes aqui, ó. O que eu quero dizer, olha a quantidade de coisas que a retórica fazia. E Paulo, lá em Atos, ele foi para Atenas sozinho. Foi para Atenas. Lutou com esse livro. Exatamente, foi no Areópago, ganhou o Areopagita. Jesus ganhou o próprio. Uma coisa extraordinária, assim, ter a capacidade, obviamente foi o Espírito que fez, mas olha a coragem. Não, eu vou lá. Eu vou aonde? Eu vou no centro do conhecimento filosófico da minha época. É um negócio extraordinário. Paulo era mais estudioso. E ele ia ser ceifado se ele tivesse ganhado o juiz. Mas então, esse pessoal aí, desse tempo, que já está escrito,
Então eles tinham um cuidado muito grande na formação do ser humano, né? Sim, informação, exatamente. É mais ou menos. Porque, então, se nós hoje, se isso hoje viesse para dentro da escola, vamos dizer, e ensinasse isso, a humanidade seria outra hoje. Seria outra. Inclusive, os professores, como eu estou falando de filosofia, tem um professor que ele é filósofo, ele é um professor da Universidade Federal do Estado do Pará. Ele tem uma academia atlântica, Academia Atlântico, você vai ver lá no Instagram. Ele se reuniu com vários filósofos do Brasil para dar aula de filosofia. Eles criaram um bacharelado. Pois não foi para você, não é porque ele é professor lá não, mas tem aquele Brasil Paralelo. Então, o Brasil Paralelo, alguém conhece o Brasil Paralelo, que é um stream que fala sobre filmes, enfim. Ele é um cara que fala também lá. Então, assim, quando ele vai debater, se der oportunidade, eu vou mandar um vídeo para vocês. É um negócio extraordinário como é que ele faz uma análise do arquétipo do discurso. Teve um cara que estava debatendo, ele estava falando sobre... Ele é católico, ele estava falando sobre o cristianismo de modo geral, mais amplo. E o outro estava falando sobre ateísmo. Quando ele terminou o argumento, o ateísta que foi aluno dele, ele disse, olha, eu vou te dizer que você errou em boas partes da visão do que a filosofia platônica pensa sobre o discurso. Então você errou nesse ponto na filosofia platônica sobre a retórica no sentido filosófico, você errou no sentido do discurso, quando você faz uma ambientação, enfim. Foi um negócio extraordinário, mas usou o quê? Usou esse pessoal aí. E aí nós temos uma dificuldade hoje de entender, porque é um conhecimento muito profundo. Inclusive lá ele é criticado lá na universidade, porque ele é um dos únicos que sai da caixinha. Então tem uma discussão muito grande em relação a isso. Tá, passa. Vai passar. Mas olha só, isso aí é só para a gente demonstrar a divisão da retórica. Pode passar isso daí, porque já vai dar 9 horas. Passa isso. Pode passar? Tá vendo o que eu fiz aí, mexendo no formigueiro? Não, é bom. Olha, esclareço que logo de saída da Grécia para Roma, aquilo que eu estava falando, o termo retórica passou a ser chamado oratória. E para o campo religioso com a designação de homilética. Página 14. Esse foi o momento que os termos foram mudados. No século IV depois de Cristo, a oratória e a retórica passam a ter conotação do profano, e a homilética passa a ter um sentido religioso. Profano no sentido de já não há conhecimento religioso, no sentido profano de ter coisas ruins. Profano já começou a fazer uma definição de que a homilética falava sobre coisas de Deus, coisas religiosas. Porque a ideia do argumento não é só religioso, o argumento deles não é só religioso. Inclusive, quando eu morava ainda em Belém, quando eu era garoto, eu trabalhava no hotel, eu vi muitas filosofias ateístas de pessoas que eram da França. E nesse período eu encontrei uma professora, doutora na França, que estava trabalhando no Brasil, e eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, professor, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um caso de filósofo, que eles são ateus, mas me parece que os filósofos da Grécia Antiga, eles não acreditavam em um Deus, mas eles acreditavam em vários deuses. Eles eram ateus? Deixa de ser ateu, né? Eu falo, não, nunca foram. Sempre acreditaram em divindade, só não era uma divindade que nós acreditamos. Quer dizer, por que eles afastaram? Eles afastaram a filosofia moderna exatamente porque quando joga para trás, joga para Deus. E aí eles vão ter que analisar se é verdadeiro ou falso. Então eles tiram essa parte do metafísico para analisar uma análise lógica. Entende? Porque quando olha para trás, você não vai encontrar Descartes. Você não vai encontrar Habermas. Você vai encontrar Aristóteles, você vai encontrar Sócrates. Inclusive tem até uma fala dele, pode passar. Ó. Então esse foi o momento aí. Ó. A história do... Esse aqui eu vou ler rapidinho. O 15 lá. Esse cidadão aqui, ó, Demóstenes, página 15. Olha só. Tá lá, eu acho que é um parágrafo antes do 2.4 aí, embaixo. Tá Demóstenes. Olha lá, esse aqui, ó. Peguei aqui umas fotinhas que eu encontrei. Olha lá, já vamos terminar aqui. Demóstenes, orador grego de eloquência indizível, foi contemporâneo de Felipe da Macedônia, que através de filípicas, orações violentas, atacava a sua política, denunciando-lhe as intenções
de dominar a Grécia. Considerado um dos maiores e mais perfeitos oradores da antiguidade, obteve êxito na arte de falar, depois de ter superado dificuldades impostas pelas suas próprias deficiências naturais. Os problemas de respiração, dicção, articulação e postura não lhe acreditavam as condições mínimas para que pudesse atingir seu objetivo de tornar-se um orador. Duas qualidades, porém, Demóstenes possuía: a determinação e a vontade. Aqui, ó. Cidadão aqui, ó. Somos nós. Você falar, problema. Tem problema de expressão seríssimo. Vocês não vão perceber, eu falo baixo, fico rouco rápido. Tem problema sério. Mas a gente usa aquilo que o Senhor nos deu. Aí eu estou falando que eu sou melhor que você? Então, na verdade, ele era um cara que não era apresentável, né? Exatamente, que ele conseguiu se superar. Porque você usa as suas limitações. Não, peraí, eu posso melhorar isso aqui. Tem um pregador que eu falei que eu tinha um problema de ministrar. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim: olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar você a falar melhor. Aí ele falou a minha história, vou te contar a minha história lá de Belém, eu sou gago. Eu vou te mostrar um vídeo ele pregando, irmão. Claro que tem todo mundo sabe, né, que é uma pregação, mas assim mesmo, o cara que é gago, não é só a pessoa gago que vai falar bem, não. Tem que ter uma técnica ali. Meu primo também era gago, prega muito bem também. Então são técnicas que eles estão usando para glorificar a Deus. Então os problemas que esse homem tinha aqui, o Cícero, foi o maior orador romano, que está lá na ponta lá. Então são pessoas que você vai ver na história que revolucionaram o seu tempo através da fala. Por isso que hoje nós temos muita dificuldade de querer conversar, de querer debater, porque a gente não sabe qual é a oposição, mas eles não estavam acostumados com isso. A vida de Sócrates era debater. A vida de Sócrates era conversar. Eles sempre estavam ali, era uma coisa normal dele. Para nós, não, você está me enfermo, está me machucando. Não, o que você quer? O que quer saber? Meu amigo, responde, faz tua parte. Você vê que é uma pergunta sagaz, reproduz alguma coisa, argumenta, contra-argumenta. E a gente vai levando o evangelho dessa forma. Passa aí, amigo. Pastor, eu vou terminar, né? Passa isso daí também, senão a gente não vai terminar. Pode ficar aqui, faz aí. O estilo flui é porque, se você observar aqui, na página na página 3, que é o sumário, se você for ver lá o ponto 2, que é o que nós estamos estudando hoje, fala sobre a definição. A página é que não está escrito na página, porque como é sumário não está escrito, né? No sumário não se coloca o número, mas é a página 3. Então está dizendo sobre Jesus homilética, que nós analisamos sobre Jesus homilética. O valor da homilética é importante para nós, por causa que nós somos gentios e toda a filosofia, toda a construção da Grécia e da Roma veio até nós. O outro, vocês estão acompanhando aí, irmãos? A origem da homilética, como começou a história e tal, veio da Grécia. E aí falar um pouquinho sobre a retórica, oratória, homilética e eloquência, que nós passamos aqui, ó. Passamos a eloquência, homilética e eloquência. Agora, homilética e estilo, homilética e teologia, homilética e hermenêutica e exegese, para a gente terminar. Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é um paralelo dessas outras matérias que elas se compatibilizam com a homilética também. Então, homilética e eloquência, homilética e estilo, homilética e teologia e homilética e hermenêutica e exegese. Esse daí na página 18, 19. Já está terminando, porque termina na página, acho que 21 ou 22. Página 18, 19. Esse aí especificamente é o 19. É o estilo. Lá na página 19. O estilo, vamos terminar. O estilo flui de 8 áreas da vida do pregador. O estilo. Como é que você vai se portar? Existem muitas maneiras. Ó, sonora. Sonora é o estilo determinado pelo. Acompanhando comigo, página 19. Sim. É o estilo determinado pelo timbre de voz, que pode ser grave, médio, agudo, nasal, rouco. E igual a irmã que pregou aqui esses dias, que tinha uma voz rouca, né? A última que pregou na festa da igreja. Pode ter uma voz rouca, uma voz. A pastora Ângela. Pastora Ângela, uma voz rouca. Então não é para você ser outro, não você ser você, mas você está dizendo aqui quais as características.
Porque tem pessoas que eles imitam, eles acabam imitando tanto que eles ficam idênticos. Eu tenho um amigo que mora na Bélgica hoje, ele imitava idêntico o Marco Feliciano. Se fechasse o olho em Belém, era a voz do Marco Feliciano. Mas, irmão, é idêntico, irmão. Olha que eu já vi pessoas iguais. Mas igual a ele, parece que é onde? Acho que ele ficava o dia todo aqui ouvindo aqui, ó. Não, para você usar o jeito que Deus colocou na tua voz, para que você ministre o Evangelho, sonora. O outro é gramática. É o estilo determinado pelo seu conhecimento das palavras e das regras da fala, rústico, primoroso, exagerado. E aí tem um probleminha aqui na gramática, né? Que eu já percebi que nós temos muita dificuldade de concordância verbal. Já percebi, principalmente aqui em São Paulo, nós temos muita dificuldade de concordância verbal. A gente não usa os termos no plural, é sempre no singular. A gente usa um pronome no plural, por exemplo, eles vai, eles foi. Eu estou dando só um exemplo, mas não é esse termo. Mas há algum problema de concordância verbal. Então, se eu melhorar isso, não é que eu estou falando, eu estou querendo ser melhor do que alguém, só que eu estou falando correto. É simples. Então, eu não vou dificultando, eu estou só falando correto. E aí é óbvio que eu vou aprender com quem sabe, né? Então, se eu não puder aprender português, eu vou continuar falando, vai ter problema, as pessoas vão entender. Mas se eu puder melhorar, porque essa aqui é a ideia. A ideia da Omilete não vai dizer que você é ruim, que eu sou melhor, que alguém aqui é melhor. É a gente tentar melhorar. Então, melhorar da linguagem, eu sei um pouco da história, meu raciocínio é um pouco mais crítico. Eu, quando alguém que é ímpio, começa a falar, não, peraí, esse argumento aí não é válido, não. Porque se eu usar esse argumento contra o teu raciocínio, eu vou quebrar o teu raciocínio, esse argumento. Começa a fazer perguntas mais inteligentes, começa a analisar de uma forma mais correta. Começa a ver que o meu chiado de paraense não há o erro aí. O erro é eu falar errado. Não eu chiar ou ser nordestino meio arretado. Não é esse o problema. O problema é eu falar errado. Porque eu falo errado, escrevo errado, eu me comunico errado. E aí eu acho que estou bem, mas se a gente está aqui no estudo é para a gente melhorar. Então, gramática. Literária é o estilo mais ligado aos gêneros, em que o pregador revela uma certa preferência, história, biografia, poesia, profecia, doutrina. Tem uns que são bons de história, falam sobre a história do texto. Pega o texto e vão falar sobre a história. O outro pega sobre a biografia, vai falar sobre um deles, Martim Lutero, ele fala a biografia todinha. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês aqui. Por exemplo, aquela ministração que teve agora recente, que acho que foi no primeiro dia da nossa festa. Ela falou sobre Billy Graham, que estava lá na casa de John Wesley. Você foi joelho lá, certo? Era um menino, né? Essa história é antiga, essa história não é nova, essa história enfim, fala sobre os fatos, né? Vou falar para você, vou dar um exemplo, se hoje alguém chegasse na igreja, olhasse um homem de Deus, qualquer um desses, a pastora Ângela, por exemplo, está na casa dela, e eu curvasse o meu joelho lá e dissesse assim, homem, faz um avivamento na minha vida. Muita gente não ia dizer que é idolatria hoje? Sim. Ia dizer que é idolatria. Entendeu? Vou de novo. Ele pegou e falou, então o que você está fazendo? Não, estou orando aqui, porque aqui é onde John Wesley estava. Aí a pessoa disse, por que você quer ficar nesse negócio aqui que tem a ver? Meu amigo, a experiência pessoal dele, irmão. Quer dizer, toda a gente quer criticar em relação à obra, a gente não faz uma crítica lá para fora, faz uma crítica lá para fora, irmão. Olha, eu quero ir para esse mundo destruído, pecaminoso, que me afasta de Deus, que não quer que eu tenha visões espirituais, não quer que eu tenha uma vida para Deus. Pode deixar ele lá, pá. Claro, ele não pode exaltar o cara, mas na história dele, ele exaltou o cara, na história dele, fez a obra, ganhou almas, fez um trabalho para Deus. Mas é para ele, Billy Graham, tu adorou John Wesley? Que adorei, rapaz. Eu vi ele como exemplo. Sim. Então é bom você termos exemplos. Não tenho exemplo e glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que porque ele caiu, eu vou cair. Não, isso é uma falta de maturidade. É um espelho para mim, né? Ele é um espelho. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aí a pessoa fala, não, mas ele falou que ele é de Cristo. Mas é claro, irmão. Claro que ele tem que ser de Cristo. Ou ele tem que ser dele mesmo. É outro que tem que ser dele. Mas ele falou, sejam meus imitadores. Ele joga uma afirmação ele joga para Jesus, mas tipo assim, enquanto eu estiver em Cristo. Mas vocês olhem para mim, enquanto eu estiver em Cristo. Inclusive ele falou, se vier um evangelho e seja anunciado, nem que seja eu outro anjo, não aceitem. Mas quem está dizendo de forma contrária? Aquela mensagem que eu estou pregando, aceita, porque ela é de Deus. Se eu mudar a mensagem, vocês não aceitam. Mas se eu continuar pregando essa mensagem, aceita, porque é de Deus. Entendeu? Aqui,
Profissional, essa parte já aqui, é o estilo determinado pela postura típica. É psicológica, né? É psicológica. É o estilo determinado pelo seu modo pessoal de agir. Crítico, polêmico, apologético, satírico, pessimista, autoritário e liberal. Esse liberal tem um problema, esse aqui, mas... Liberal tá terrível. Tá terrível, tá terrível. Tenho certeza que o pastor vai falar, mas tá terrível. Autoritário tem algumas coisas aqui que não é bom para nós, mas é para dizer sobre os estilos. Então tem pessoas que têm esses estilos, autoritário, liberal, pessimista. Tem uma pessoa que ele não vê coisa boa em ninguém. Você fala alguma coisa para ele, rapaz, e aí a história de Davi? Davi foi um pecador, né? Ele caiu lá, é com todo mundo. Aí eu falei para ele, eu falando para mim assim, eu falei, rapaz, quantas vezes ele caiu no térreo? Na Bíblia. O cara já ficou meio assim. Eu falei, se nós seguíssemos a vida de Davi, só a dele, nós seríamos extraordinários. Eu falei, escreveu metade de um saltério, quase toda metade dos salmos foram escritos por ele. A história de Israel, o texto de Crônicas fala sobre ele, o texto de Samuel, a partir do 17, e 2 Samuel, todinho fala sobre ele. Descendente de Jesus, foi descendente de Davi. Apocalipse está escrito Davi. Meu amigo, que história é essa? Quem tem uma história dessa? Está pensando naquele detalhe, mas ele se reconheceu, amigo. Ele reconheceu, ele não viveu a vida toda em pecado, não. Ele reconheceu ali. Está entendendo? Mas é o pessimista. Então quando ele vai pregar, ele só coloca todo mundo para baixo. E aí o evangelho é levantar o cidadão, tirar do lamaçal e colocar num lugar alto. Então é tirar daqui, ó. Obviamente não é para te motivar. É só para te dizer onde Deus quer que você esteja. Vendo uma vida para Ele. Óbvio que você está vendo uma vida para Ele, você não está vendo inferno, irmão. Pelo amor de Deus. Mas profissional é o estilo determinado pela postura típica de cada profissão. Exige que seu executante, a postura do advogado, que não foi por causa que eu sou advogado, não, porque estava no texto, viu, irmão? Estava lá, não foi uma inclusão, não. Isso aqui foi só um repasse mesmo. A postura do advogado é diferente da do político e esta da do pregador. O fato da missão do pregador estar ligada à do pastor disse de um estilo pastoral do pregador no púlpito. Então dá uma diferença na linguagem do pregador, do político, do advogado. Tem vezes que a pessoa ela é só uma e ela faz tudo, né? Ela é político, não vou falar de pessoas aqui, ela é política, ela é pastora, né? Tem vários aí, no Congresso Nacional, tem vários. Aí ele não consegue saber o papel dele ali, ó. Ele fala mais de política do que vive uma vida de pastor, que enfim, né? Os últimos dois, ideologia. Ideologia é o estilo determinado pela identidade doutrinal do pregador. Cada igreja ou grupo religioso tem a sua ou as suas doutrinas distintivas. Os pregadores se identificam pela maneira peculiar de expor essas doutrinas. E tem o litúrgico. Litúrgico é o estilo da igreja. Então, você vai numa igreja que vai ser Pai do Senhor, irmão. Não é essa manifestação. Por isso você conhece pela linguagem. Levanta a mão e dá glória a Deus. Irmão, fala com o irmão que está do seu lado, fala não sei o quê. Então, dependendo de onde você está, você sabe qual é a maneira do estilo. Fala com essa igreja aqui. Já desse que a gente foi numa igreja, o pastor, os irmãos reconheceram que a gente não era de lá, a gente deu uma palavra lá, mas eles que convidaram a gente. Mas eles reconheceram por causa do estilo, nosso estilo é diferente. Então a gente pegou um texto, a gente leu o texto, não ficou muito. Levanta a mão, bate palma para Jesus aí, não ficou muito assim, eles acharam meio estranho, a gente entrou pro lado errado. Então eles viram, eles olharam assim e falaram assim, pô, não é daqui não. Quantos olham para a divina revelação? A gente não levantar a mão também, mas pô, não é daqui. Mas enfim, mas é a questão do estilo. Então o estilo é interessante também. Pode passar aí, beleza? Estrutura mental, né? Estrutura mental. O estilo determinado pela predominância de nossa expressão mental. Nosso cérebro tem uma maneira peculiar de funcionamento. Os estímulos que afetam têm que seguir um certo caminho para serem aproveitados. Aí estudamos o nome de lógica. E aí lógica é importante, como eu falei sobre o Craig. É lógico, mas você usa também a fé. Você não pode também só usar uma visão lógica. Se o reino é espiritual, você usa os argumentos lógicos para usar parábolas, para falar sobre os argumentos que a pessoa está usando. Mas para falar sobre a manifestação de coisas espirituais, você também tem que usar as coisas espirituais. Não tem? Inclusive, para interpretar as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. Porque o espiritual tudo discerne por ninguém discernido.
Então você tem que ser uma pessoa espiritual também. Por isso que Paulo ele faz essa sincronia, essa miscigenação de conhecimento de fora e de dentro, que é um negócio que quando Paulo escreve Pedro na epístola diz, ele fala umas coisas difíceis. Então olha o nível. Tem um texto antigo que diz que Paulo foi o maior epistológrafo do primeiro século, escreveu mais de 50 epístolas, inclusive a primeira epístola de Coríntios não é a primeira epístola escrita. Se você for ler lá a 1 Coríntios, ele já tinha mandado uma outra, uma coisa vasta. Inclusive quando ele fala de Tito, ele fala sobre um poeta que disse lá que o pessoal lá era mentiroso mesmo. O povo aí, ó. Quer dizer, ele usa a visão do povo lá, ele pega, não, eu estou escrevendo aqui, eu estou no lugar onde Tito está, não, mas eu sei o que acontece lá. Eu tenho uma visão daquela cidade, tenho uma visão daquele povo. Eu não vou usar o dentro estético de fora, mas eu vou usar a minha fundamentação de uma pessoa que está lá dentro, que está vendo o que está acontecendo lá. Aí o cara vai dizer, não, mas tu nem veio aqui. E aí, fala do chefão aí também, de vocês aí, que falou também. Então ele vai abarcando muitos argumentos que é difícil debater com ele. E aí também nós temos a questão do poder de Deus, o poder de Deus pensando de Pedro, né? Que não conseguiram resistir os argumentos que Pedro estava usando depois do poder. Tá, vamos lá, passa o próximo. Estamos terminando já. Mas aí ele estava falando já com o povo que necessitava daquilo, né? Está falando de Pedro? É. Sim. Quando ele vai falar, ele fala com o pessoal que aí já é a mesma. Ele está usando para evangelizar. Não é evangelização. Sim. Né? O conhecimento de verdade. É uma palavra mais simples. É uma palavra. A ideia do evangelho, que é uma ideia simples, obviamente você vai usar o mecanismo para que aquela pessoa entenda. Então, se você está pregando para muita gente, você vai pregar uma mensagem simples. Se é uma pessoa que é um doutor, você fala de uma forma diferente. E aí você usa a sua capacidade, irmão. Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar. Tendo essa capacidade. Fácil, vai passar aí, Pedro. Vamos terminar. Esse fácil também. Sócrates, ele. Eu estava até falando, né? Eu falei que esse aqui está citado, esse aqui, esse dado também. Ele escreve, olha o que ele escreve, que é a determinação divina, não só através do oráculo, mas também de sonhos e de todas as vias pelas quais o homem recebe a ordem dos deuses. A gente concorda com isso? Não. Eu estou só afirmando que quando ele escreve em Diálogos de Platão, que na verdade foi, enfim, tem uma história aí, né? Que ele não escrevia, quem escreveu foi Platão, mas ele fala sobre deuses. Então ele pega a arte da fala e diz que veio por intermédio dos deuses. Então, o que eu estou querendo dizer? Que naquele tempo, os filósofos mais profundos, eles tinham uma ideia divina. Obviamente era uma ideia errada, que não era a ideia correta, mas eles tinham uma ideia divina. E eles usavam isso, porque se eles pensar que Deus é verdadeiro e Deus é poderoso, e Deus se comunica com a humanidade, então o melhor raciocínio é de Deus. É óbvio isso, tá entendendo? Então o melhor raciocínio é de Deus. Então é aqui, ó. Aí para nós, você aqui, ó, a homilética só tem valor como retórica cristã quando subordinada à teologia cristã. Então nós pegamos aquilo que Sócrates está falando e aplicamos para a teologia cristã usando a palavra. A gente pega aquela técnica, aquela forma, aquela desenvoltura, aquele raciocínio que ele tinha, que era profundo, que falava sobre deuses, mas a gente aplica no único Deus. Não, ele falou, ele fez a formatação correta. Ele só não serviu ao Deus do mesmo tempo. E isso é usado hoje em vários textos. Tem vários textos de livros, tem um Peter Kreeft. Se for ler livros dele, ele tem um diálogo entre Sócrates e Jesus. É um negócio estrondoso. Ele faz os diálogos, Platão, Jesus, Sócrates e Jesus, e ele mostra que o conhecimento que eles tinham, as reflexões que eles tinham, desaguavam todas em Jesus. É um negócio fantástico, se você puder, mas enfim, passe aí. Hermenêutica e exegese, terminando, acho que essa é a penúltima. A exegese busca, nas línguas originais, a mais adequada interpretação do texto. A Bíblia foi escrita, página 21 e 22, em hebraico, aramaico e grego. Essa quantidade de idiomas e o tempo que se passou fazem com que o cuidado e a técnica fiquem ainda mais apurado. A exegese é você olhar para o texto, analisar o texto nos seus idiomas originais e trazer a palavra. Hoje foi ontem, acho que foi ontem. Eu estava conversando com um amigo sobre a palavra trovão, no texto de Salmo 24.
O meu amigo dizia, um amigo meu, dizia que era trovão, o outro dizia que era trovões. Começou um debate aí, quase infindável. Eu falei, mas e aí? Aonde? Eu falei com um amigo que falou que era trovões, que era no plural. Aonde está o texto? Mostra o texto. Aí ele disse que está na Septuaginta. Eu falei, mostra então na Septuaginta onde está aí. Aí ele mostrou para mim. Eu falei, mas não está em grego, está em hebraico. Está falando que é Septuaginta, por que está mostrando em hebraico? Eu falei, tu nem sabe o que tu está falando. Olha, todo respeito, eu falei, não fala. Aí pegou o texto no hebraico, eu tinha palavra lá, bati um print, mandei para ele. Aí depois de muito questionário, realmente se a gente erra mesmo. Estava tudo bagunçado. Mas isso é interessante para nós. Não é essencial, irmão. Você só ficar lendo hebraico, grego é bom. Você sabe se você souber é bom. Mas dizer que isso vai trazer uma nova... Sinceramente, eu não consigo compreender dessa forma. Você vai ter uma nova visão. Inclusive, tem um professor que é filósofo da tradição antiga. Perguntaram para ele, você lê os textos originais de Sócrates? Você lê o texto original do latim? Ele falou, não leio. Mas é um argumento, tem um argumento forte, porque eu preciso ler os originais se eu consigo compreender o contexto, a visão. Tem poucos detalhes que eu posso melhorar ali na minha interpretação. Mas não é o todo. Quando é considerar o todo, é considerar que nós vamos ser hebraístas, nós vamos ser mais pessoas que trabalham na sociedade bíblica do que pessoas cristãs. Inclusive, nem alguns discípulos nem conheciam todos os idiomas que estavam falando lá, exceto Paulo, que tinha conhecimento muito grande. Nem conheciam. Eu não conheço, agora eu sou menor e eu agora vou estudar. Não, meu irmão. Se te ajudar, glória a Deus, mas não vai colocar na sua cabeça, não, tem que agora saber o aramaico. A hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que tem lá no cantinho. A hermenêutica é a ciência que tem fundamentação racional. Sua maneira peculiar de ação e seus objetivos. A finalidade da hermenêutica é dar ao texto a sua interpretação correta. Você pode dar muitas interpretações do mesmo texto. Inclusive, a hermenêutica vem de Hermes, que era o deus grego que traduzia aquilo que os deuses poderosos como os deuses falavam. E isso é interessante porque eles aplicam isso dentro do texto sagrado. Eles querem confundir a mente, dizendo, porque acontecia esse texto aqui, vou dar um exemplo, só para a gente terminar. No caso de Faraó. Faraó teve um sonho? Teve. Se Faraó servia a Deus? Não servia a Deus. Quem revelou foi José? Foi. Então, teve um Deus que trouxe um enigma e teve um Hermes que traduziu. Então, eles usam esse argumento para falar sobre o politeísmo. Entendeu? Mas é óbvio, nós vamos ter uma definição clara aí, que é uma distinção que ele não estava servindo aos mesmos, não era o mesmo Deus. Ele falou que isso é diferente. É o Espírito de Deus, é diferente. Então não era a mesma ligação, não está falando de interpretação. Mas é isso que eles fazem, eles tentam confundir. Não seja confundido, irmão. Se der uma embaraçada aí, você vai com uma pessoa mais experiente, você vai orar, porque não vai sair do caminho do Senhor, não. Porque mais vezes a pessoa começa a estudar isso, em vez de melhorar o argumento, ela se afasta de Deus. É incrível isso, né, Pedro? A pessoa começa a estudar e começa a espiritualidade para você ver uma coisa dessa. Tantas pessoas espirituais que viveram uma vida para Deus e que compreenderam esse argumento, que tu não vai compreender. Está faltando uma vida mais espiritual. Há pelo menos 3 tipos de exegese: a estrutural, a gramática histórica e a teológica. A primeiro significado do texto está além do processo de composição e das intenções do autor. Quer dizer, há uma interpretação que está fora. Ele falou aqui pouco, mas o que ele queria falar, a ideia, o conteúdo era bem maior, bem mais abrangente. Isso a gente estuda também aqui no direito. A gente fala numa análise extrapetita, que é uma interpretação que você dá além. Não é aquela interpretação fixa. O cara falou, o Senhor é o pastor. Não, mas o Senhor é o pastor. Nada me faltará. Qual a compreensão que eu tenho do texto? Aí a pessoa vai dar, não, mas Davi era pastor, onde fala com mais propriedade. Ele vai trazer uma análise um pouco mais abrangente do que só dizer, alguém falou que era um pastor, o cara nunca nem viu o que é uma vida de um pastor. Ele começa a fazer uma análise mais abrangente. Gramática histórica leva em conta a sintaxe. Português aqui, ó. Não é sintaxe não, é uma sintaxe. Pronúncia, viu? E o contexto histórico no qual foi composta a palavra de Deus. Então ele faz uma análise histórica e da língua mesmo. Porque tem hora que vê se a pessoa dificulta, ele confunde o mais, os dois mais, tem aquele da adultera, pega a mulher adultera,
Já viu isso aí? O cara falou, o cara adultera, que a gente fala de pronúncia, o cara adultera. É dificuldade, a pessoa pensa que não, mas se influencia, você saber um pouquinho, você não sabe, irmão, não faz, você passa direto, aprende, depois dá uma lida de novo que a gente vai aprendendo. E o último é teológica, são as doutrinas bíblicas sistematizadas pelos doutores da igreja. Nesse caso, a escritura é submetida à doutrina, ou seja, aí já é uma questão mais dogmática. Então, tem pessoas que escrevem livros como esse que eu apresentei aqui, são vários, você vai ver na bibliografia lá atrás, tem vários livros que eu citei. O pastor até inclusive me deu um também, acho que foi uns 5, 6 livros, que eu peguei para falar sobre esse conteúdo aí. Mas basicamente o que a gente aprende, a dificuldade que nós temos algumas vezes é porque a gente não se aprofunda. Mas se a gente se aprofundar, a gente vai melhorando o argumento, vai melhorando a análise, vai melhorando a crítica, vai melhorando a fala. E aí, com uma vida de oração, pode passar aí. Uma vida de oração melhora tudo, né? A gente tem que ter uma vida de oração. Tem que ter uma vida de oração, leitura da palavra. Último. Aqui, ó. Para abençoe a todos. Até aqui percebemos a importância da homilética não apenas aos gregos e aos romanos, pois nós também somos influenciados com toda a informação extraída desde sua origem. Aprender a história da homilética, os conceitos do que é homilética, e as aproximações homilética e estilo, homilética e teologia de temas correlacionados fazem com que tenhamos uma visão ampliada dessa matéria. Deus abençoe a todos. Gente, isso aqui é a primeira aula, vai passando aí até chegar no finalzinho. Mas basicamente é isso, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. Então tá aí, ó. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos continuar a ensino da palavra, ensino, né? Essa ensino, importância, isso é muito importante, a preparação, para nós podermos desenvolver exatamente a prática da homilética, né? Que é a homilia, a pregação da palavra. Deus nos abençoe, vamos orar, finalizando a nossa aula. Convidado nesta noite, o missionário Fernando Malheiros, que veio de Mogi das Cruzes, acompanhando também, né, o nosso aluno Rogério. Então, faça uma honra fazer essa oração, missionário, por gentileza, Fernando Malheiros. Amantíssimo Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos por estar aqui, revestidos da sua sabedoria, porque todo o poder que foi dado aqui a esse nosso orador foi oriundo dos céus. Nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, que conduza-nos em paz para casa, que nós retornemos sempre a essa casa de oração, porque ó, quão maravilhoso nós tivemos aqui essa sabedoria eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe o filho do grande bem. Amém. Valeu.